Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca! Muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um momento maravilhoso, mais um episódio do nosso Desperta Arapiraca. Hoje estou recebendo um convidado especial que estava sendo muito aclamado no Instagram. As pessoas estavam lá chegando no direct pedindo convida meu pastor. E hoje estou tendo esse privilégio de receber esse homem de Deus abençoado, pastor Wendel Bruno, Comunidade Profética Adorai. Então estamos recebendo com muita alegria nesse episódio do nosso Desperta Arapiraca. Vai ser com certeza um programa de muita edificação para muitas pessoas. Então anotei aqui, a sua esposa se chama Daiane Lima, missionária Daiane Lima. Então, pastor Wendel Bruno, suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu agradeço, né? É uma oportunidade boa para o pessoal também estar conhecendo nosso ministério, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo meio de comunicação, né, que é muito importante, faltava aqui. E eu sei que a conversa vai ser muito boa, vai ser muito edificante, né? Quero agradecer também a todas as ovelhas, membros, né? O pessoal abençoado aí comentou bastante, que Deus abençoe a vida de todos. Pois é, estavam lá, chama o pastor, e não foi agora, né? Já um tempinho atrás. Uma vez eu lancei uma enquetezinha perguntando quem vocês querem que eu entreviste. Aí apareceu lá, pastor Wendel Bruno. E graças a Deus, né? Chega o tempo para todas as coisas. Verdade. Estamos nós aqui para conhecer mais um pastor abençoado, mais um ministério na nossa cidade. Então, pastor, eu já começo aqui pelo nome da igreja. Comunidade Profética Adorai. Então, eu vejo aqui, comunidade, atos proféticos e adorai, a manifestação da adoração na igreja. Então, esse nome tem algo especial? Deus tocou no coração, se inspirou em outro ministério? Na verdade, esse nome também foi uma revelação de Deus, né? Primeiro, Deus ele me deu as siglas CPA. Eu até então não sabia o que era que ia, né, as definições dessas siglas. Quando a gente fala igreja, muitas das vezes a gente assusta um pouco. Profética porque o nosso Deus ele sabe do passado, presente e futuro, e ele sabia que esse ministério iria nascer. E adorai porque eu sempre desejei, né, participar de uma igreja completa. Sim. Às vezes algumas igrejas preza só pelo aquele momento de adoração, e eu sempre senti essa necessidade de participar de uma igreja completa, com louvor, com adoração, com palavra, com revelação, algo completo, né? Que bênção, que palavra maravilhosa. Quando se recebe uma revelação de Deus, né, a gente tem que acatar. E Deus deu as letras, né? Deus deu primeiras letras. As letras. Primeiro foi as letras. Depois foi os nomes. Esse mistério aí. Coisa boa. Que maravilha. A esposa missionária Daiane Lima tem filhos? Tenho. Eu tenho o Nicolas, 8 anos. Eu tenho a Ágata, tem 2 anos, né? 3 anos, na verdade. E é todo mundo fazendo a obra. Minha esposa, a gente está com 5 anos aqui. E é que me ajuda, né? Bastante, trabalha bastante na obra. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela. Ela que me apoia, ela que sempre apoiou, ela também que acreditou. Começou nós dois, né? Mas ela só cuida dos filhos no quesito ministério, também prega, canta? Não, ela desenvolve bem na obra, é uma líder, né? Hoje ela está na frente A gente sempre tem essa rotatividade de um ano fica, outro ano não fica, né? Na liderança dos departamentos, ela já está por 3 anos na frente do departamento, agora ela lançou aí um projeto de dança também, de gesto, né? E é uma bênção, ela participa. Que pastor, quando inicia o ministério, quando se planta o ministério, começa ali normalmente um núcleo familiar e o pastor e a pastora, ou a missionária, enfim, eles acabam liderando todos os grupos, né? Todos os departamentos da igreja até consolidar o pastor vira sonoplasta, o pastor vira porteiro, o pastor vira obreiro, o pastor vira tudo. Tem que ser cantor também, né? Tem que ser cantor. E o mesmo hino, pastor, o mesmo hino. Mas, né? Mas graças a Deus a obra vai se desenvolvendo e vai aparecendo cantor, tocador, e aí... Que maravilha, pastor. Ele completa a obra, né? Muito bem, a gente vai conhecer a vida pessoal, como chegou aqui em Arapiraca, mas me chama a atenção, né? Uma curiosidade. A comunidade profética Adorai, esse termo profético, né?
que é uma rotina na igreja, no sentido de que Deus se manifesta por meio desse dom profético. Então, por isso que se utiliza esse termo, o termo profético. E eu creio sim que Deus usa em revelações. Inclusive, a gente daqui a um pouquinho vai ler um texto bíblico e você vai poder explicar um pouco melhor sobre essa maneira como Deus usa. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é: ainda existem profetas nos dias atuais? E você se considera um profeta para os dias de hoje? A Bíblia, ela separa, né, 5 ministérios, e um dos é dos profetas. Sim. Eu creio, eu acredito. A minha vida hoje foi fruto de profecia. Toda profecia ela tem que ter uma base, né? Ela não pode ser totalmente tirada do contexto, ela tem que ter aquela base bíblica. Mas eu acredito muito. Nos dias atuais, a gente sabe que a gente tem que ponderar muito. Uhum. Por quê? Porque realmente é um tema bastante delicado, né? Mas Deus, ele ainda fala. Ele fala, ele tem os seus profetas. Deus, eu não me considero profeta. Há pessoas que chamam, que falam, eu não me considero, mas eu sei que eu tenho uma chamada. Uhum. E dentro dessa chamada eu sei que Deus, ele acaba que vai me trazendo um pouquinho, mas desde os 7 anos de idade. E aí a gente vai conversar, porque começou nos meus 7 anos de idade. Sim. Nos meus 7 anos de idade, Deus começou a me dar visão dentro de casa. E graças a Deus a gente profetiza, mas a gente profetiza debaixo do poder da palavra. E não é a gente, né? É Deus. É um instrumento de né? Deus. É Deus que faz tudo. A Bíblia diz que sem ele nada. Então eu acredito muito nos dias atuais. Eu sei que existe essa polêmica, eu sei que às vezes existe esse assunto, é Deus, não é Deus, mas ainda existe. É mais uma questão de banalização, né, pastor? Porque muitas vezes alguém, por ver o falso, acaba desacreditando do verdadeiro, né? Desacreditando do verdadeiro, né? Então a gente vive muito nessa polaridade. As pessoas só querem viver nos extremos. Se existe o falso, há uma premissa, isso é inteligência, que existe o verdadeiro. Então, graças a Deus por isso, eu quero saber sobre o seu início na fé. Primeiro, de onde veio, quem é o pastor Bruno, pastor Wendel Bruno, de qual cidade é oriundo, há quanto tempo está aqui na nossa cidade? Então, o pastor Wendel, e hoje eu até estava conversando com Deus dirigindo e perguntei o que é que eu falaria para mim há 10 anos atrás. Sim. Acontece que eu sempre a minha vida ela foi com a minha mãe dentro da igreja, também participando bastante. Aos 7 anos eu sou batizado do Espírito Santo dentro da minha própria casa, sem ter ninguém dentro de casa. E ali eu coloquei um louvor e Deus começou a me dar algumas revelações, algumas visões. E aí o que é que acontece? Com 9 anos de idade, o pastor Bruno começa a ministrar. Então, 7 anos começou a ter essa sensibilidade? Eu já comecei com 7 anos de idade. Mas a casa já era de cristãos, pai e mãe? A minha mãe era crente. O meu pai não era crente. E aí o que é que acontece? A primeira revelação que eu tive não foi uma revelação de anjo, não foi uma revelação assim bonita. Sim. As primeiras experiências espirituais que eu tive foi no meio da libertação de meu pai, era totalmente acorrentado, né, pelos demônios, principados, potestades, que se levantavam contra ele e não deixava ele sair da bebida, ele era alcoólatra. E aí a gente passou a parte da infância nessa turbulência, onde meu pai não era liberto e minha mãe ali sempre orando, na oração, me levando os filhos para a igreja. E aí foi quando, 7 anos de idade, Deus começou a se revelar para mim. Queria libertar o meu pai. 9 anos de idade, continuei. E 9 anos de idade eu comecei a ministrar. Vi os primeiros convites. A primeira igreja que eu nasci lá foi do saudoso pastor Gelson Lisboa, lá de Natal, Rio Grande do Norte, porque eu sou de lá. Muito bem. Né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E 9 anos eu comecei, pastor, a pregar, a ministrar. E aí o que é que acontece? Eu percebi que Deus, ele trouxe um aceleramento, porque primeiro eu comecei a ser chamado para pregar em culto de criança. Só que quando foi chegando aos 10, 11 anos de idade, eu já não estava mais pregando em culto de criança. Já foi. Eu já estava envolvendo, jovens, né? Exatamente, eu já estava envolvendo, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de matutino, né? Matutino, Pocinho de Jacó, ciclo de oração, inclusive gazeava a aula para estar pregando. Pregando, meu negócio era estar na igreja. E não era com criança, não era com adolescente, eu gostava de estar no meio das irmãs.
no meio das irmãs de oração, no meio. Então, eu cresci aí. 9 anos de idade eu comecei a ministrar. Só que com 12 anos de idade vem aquela interferência. Com 12 anos de idade passa um vento dentro da minha casa. E o vento que passa dentro da minha casa, minha mãe não suportava mais a pressão. Meu pai batia nela, né? A situação de agressão verbal, de agressão física. E o que é que acontece? Só que minha mãe sempre acreditou na promessa. Sim. Sempre acreditou num propósito. Só que ela não suportou tanta pressão que aí vem aquela fase onde Deus começou a me preparar e algumas coisas ruins começaram a acontecer. Com 12 anos de idade, eu me afasto dentro desse período. Eu vou para a escola, quando eu volto da escola eu não encontro mais minha mãe, ela fica por meses sem dar notícia alguma e sem eu saber. Ela sumiu de casa. Sumiu de casa. A gente ligava para fulano, ninguém sabia. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. E aí ela sumiu, ficou um tempo sem falar e toda aquela raiva que o meu pai sentia dela, ele transfere para mim. E aí o que é que acontece? Aí eu fui conhecendo algumas amizades, dentro dessas amizades eu conheci algumas áreas, fui usuário de droga, eu conheci primeiramente, começa com a bebida, né? Começa com cigarro, bebida, cigarro, então eu conheci ali depois a maconha, depois eu fui... puxando o outro, né? Isso é natural no mundo. Exatamente. E foi quando eu cheguei ali naquele fundo do poço, 12 anos até os 16 anos de idade. No meio de muita droga, mas tinha uma promessa. Tinha algo de Deus sobre... ali, quando estava usando a droga, sentia que Deus falava no seu coração, seu lugar não é aqui, você tem que sair disso. O que é que acontece? Quando a gente tem uma chamada, quando existe um propósito de Deus na nossa vida, eu costumo dizer que esse propósito ele é mais forte do que a sua vontade. O que é que acontece? Eu me lembro que na última vez que eu usei, e sempre eu falo isso dentro do meu testemunho, da última vez que eu usei, Deus levanta uma mulher que está saindo do matutino e ela olha para mim e ela bate bem forte no meu peito e ela disse: é a última vez que esse sangue está descendo sobre o seu rosto, porque o sangue de Jesus já foi derramado pela sua vida. E eu olhava para ela e eu dizia: mas eu não vou encontrar nada mais leve do que um efeito de uma maconha sobre a minha vida. E ela disse: o Senhor vai trazer uma leveza dentro da sua vida, que a sua vida vai ser voar de avião, descer, subir. E eu sei que assim, tudo isso que ela falou aconteceu. E eu disse: mas não tem mais nada que me acelere mais do que o efeito da cocaína. Ela olhou para mim novamente e ela disse: Deus vai te deixar mais agitado do que o efeito da cocaína. Você nunca vai pregar calmo, você não vai pregar, você vai ser um daqueles pregador agitado. Você estava colocando aquela frustração da vida que você levou, né, para fora. É como se estivesse dando umas desculpas, mas sabendo lá no fundo que Deus... Exatamente, exatamente. Eu sabia, tinha muita gente, minha irmã orava muito por mim. Sim. E foi necessário conhecer algumas áreas, porque dentro dessas áreas que eu conheci, hoje a gente consegue trazer uma palavra de libertação, trazer uma nova perspectiva de vida. Exatamente. Né? Graças a Deus, e estamos aqui. Então, foi isso que aconteceu. Com 16 anos, eu retorno para dentro da igreja. Lá em Natal mesmo, né? Lá em Natal mesmo, dentro de uma cruzada, né? E Deus começou a trabalhar. Só que o problema não é quando a gente se afasta e vai para fora da igreja. O perigo é tá quando você se afasta dentro da igreja. Que aí dos 16 até os 19, eu me afasto dentro da igreja. Que esse é onde está o problema. Às vezes, a gente pensa que o inimigo só está afastando a gente e está levando a gente para o mundo. E tem horas que a gente está no mundo, só que o nosso corpo, a nossa matéria está dentro da igreja. Então, eu passei por essa fase. Eu já vi muita coisa. Eu já passei por muita coisa por estar afastado dentro da igreja. Foi quando Deus falou comigo e eu, com muita sinceridade, eu disse: eu não quero isso. Eu quero uma vida com verdade. Eu quero uma vida com transparência com Deus. E foi quando aquela chama pastoral ardeu no meu coração. Aos 19 anos você quis dar um basta nessa situação. Aos 19 anos, eu sempre viajei muito, eu exerci muito o Ministério da Itinerância, eu já conheci muito estado, mas aos 19 anos de idade, eu estava em uma agenda, inclusive essa agenda que eu estava, eu era missionário no tempo, foi dentro de uma aldeia, dentro do mato. Para a gente ter acesso a essa igreja, a gente tinha que passar pelo mato.
Inclusive, nessa agenda eu estava com o missionário Bruno Cavalcante e a gente estava lá e Deus falou comigo no meio do mato. E Deus disse assim, eu vou te dar um povo para você cuidar, eu vou dar uma igreja para você cuidar. Porém, eu nunca pedi, porém eu nunca almejei, eu nunca quis isso, ser pastor. Eu nunca quis liderar um povo. Ali ajudando, servindo como um itinerante. Na itinerância, melhor. Exato. A gente não tinha tanta responsabilidade, Exato. né? A gente não tinha que quebrar tanta cabeça, porque é difícil a gente ser líder, mas Deus nos capacita. Então, eu descobri o meu propósito dentro do mato, quando eu não queria e eu relutei, eu orei dentro daquele lugar. Eu dizia assim, Deus, eu não quero. Eu não quero. Quando Deus falou comigo, eu peguei meu celular, eu liguei para a Daiane, eu disse, Daiane, Deus falou comigo, Deus disse que vai dar uma igreja para a gente, mas eu não quero. E aí o que é que acontece? Quando Deus falou isso, novamente eu senti o peso do propósito. Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente é chamado para o altar vai puxando a gente, e quando a gente vai ver, a gente já está de novo. Então, esse start aí foi num momento de oração. Foi num momento de oração, foi num pós-culto, Reuniu-se com né? os irmãos. Num pós-culto, naquele mato, e eu liguei para ela, né? E ela disse assim, também, né? Mas o que é que a gente vai fazer? Só que também não foi de imediato. Deus apenas disse, eu vou te dar um povo, vou te dar uma igreja. Mas eu não queria aquilo. Quando eu retorno, passa-se um tempo, eu começo a trabalhar na Avenida do Futuro, que inclusive Deus usou muito o meu sogro, que hoje não está aqui, Arli de Oliveira Gomes. Já veio para Arapiraca. Já estava em Arapiraca, 2019. Conheci numa agenda, ela numa agenda. Aqui em Alagoas? Aqui em Arapiraca. Muito bem. Né? Veio pregar aqui. Foi pregar, entendeu? Passou-se um mês para depois a gente começar a conversar. E foi rápido. Né? A gente começou a conversar, a gente alinhou, a gente namorou, a gente noivou e a gente distância, casou. né? Inclusive, quando a gente começou a namorar, eu estava em São Paulo. E aí eu retorno para cá e Deus começou a operar. Né? Eu consegui alugar uma casa aqui e foi se desenvolvendo essa história minha com ela antes da igreja, né? Antes de Deus dar o ministério. Pastor, eu fiquei com uma dúvida em relação à sua mãe. Né? Como foi que aconteceu o retorno? O que é que acontece? Quando se passa o tempo, né? Passou o período que ela some, não dá notícia. Acredito que faixa de um ano, 2 meses, né? A gente também na procura, mas a gente sabia da existência, ela só apenas falava por ligação. Sim, então ela né? deu sinal de vida. Ela bem depois de muitos meses, mas ela não queria retornar para o meu pai, inclusive hoje ela é pastora. Olha só, né? Restauração total. Hoje ela é pastora, hoje ela está em outro relacionamento. Meu pai também hoje é crente, né? Lavado, graças a Deus, Deus fez uma grande obra na vida dele. E aí, nesse retorno, foi também por ligação, né? Ela liga, depois de muito tempo, ela diz onde está. Mas todo aquele trauma da adolescência ficou guardado, sim. né? Aquelas revoltas. Inclusive, quando aconteceu tudo isso de envolvimento com droga, eu nunca deixava ela saber. Né? Ela veio saber bem depois, mas sempre ficou aquela revolta ali naquele período, mas que Deus soube tratar. Quando você já estava restaurado, né? Já quando eu já estava me levantando novamente, ela... Tudo bem, então quando você tinha mais ou menos seus 19 anos, já estava mais firme na igreja, atuante, aí começou a pregar, ir para os lugares e veio para uma agenda. Isso, eu vim para uma agenda aqui em Arapiraca, conheci a Daiane aqui em Arapiraca. Missionária Daiane, sim. Né? Conheci ela e aí a gente conseguiu desenvolver um relacionamento, primeiro com Deus e depois a gente conseguiu se relacionar bem, né? Onde Deus mostrou que realmente era o que Ele queria para nós. E quando veio essa certeza de vir morar aqui, no lugar de levá-la para Natal... Então, Arapiraca, quando Deus me trouxe para Arapiraca, me trouxe pelo canal do evangelista Leonardo, eu sempre gostei de Arapiraca. Sim. Arapiraca eu sempre tive várias agendas, vários pastores me abraçaram aqui em Arapiraca, acredito que a maioria conhece, né? Conhece o nosso ministério desde quando a gente servia em itinerância e... Graças a Deus, Deus colocou a mão sobre a minha família, sobre o nosso casamento, e a gente faz a obra, né, com muita graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Iniciou com a esposa, né, família. Exatamente. Começamos, eu e ela. O local foi na Avenida do Futuro? Exatamente. Como estava te falando, Deus usa
eu coloquei algo, não me falha a memória, coloquei de água para vender, água mineral, e tudo isso era Deus preparando um ambiente. Então Deus usa o meu sogro, também hoje que não está mais aqui, né, Arli de Oliveira Gomes. Deus vai usar ele de uma maneira poderosa para a minha vida, sem ele ser crente, né? Ele era bastante católico, mas ele sempre acreditou no nosso ministério. Ele viu a responsabilidade em vocês, né? Viu, ele apostou. Mesmo eu não fazendo parte, né? Mesmo não sendo crente, ele que pegou na nossa mão, ele que acreditou nisso, e Deus sabe da minha gratidão, né? Minha eterna gratidão pelo meu sogro. Foi um pai, foi um Jétro. Que bênção, graças né? a Deus. E aí a gente começou vendendo água, só que aí começa o inimigo, né, oferecer algumas propostas, como é na avenida, e aí o que é que acontece? A gente começa a vender água. Só que depois da água, a gente começou a vender gás e algumas pessoas queriam implementar bebida alcoólica para vender. E o projeto, né, de pessoas próximas era, não, aqui é a Avenida do Futuro, então a Avenida do Futuro aqui tem que ser bar, tem que ser restaurante. Tem que seguir o fluxo, né? Tem que seguir o fluxo. Exato. E aí eu querendo uma vida estável, financeiramente estável, vamos começar a vender água, vamos começar... E aí nasceu um projeto que era para ser um bar. Só que Deus fala, e a vontade dele prevalece, ele vem até mim e ele diz assim, não é o seu projeto, é o meu. E quando eu sinto isso, quando eu ouço isso, eu não compreendo bem, mas Deus vai lá novamente e Deus diz assim, vai ser aqui que vai nascer o ministério. Vai ser aqui que vai nascer a parte de meu povo. De mudança de projeto, né? Então, para você ver que o projeto dele prevalece. Esse lugar aqui, eu vou embriagar as pessoas de outro jeito. Exato. Aleluia. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Então, era um projeto, né? E Deus foi lá e mudou. Só que como eu não queria ser pastor, como eu não queria igreja, eu fiz uma prova com Deus. Mas nesse momento você estava aqui cooperando com alguns pastores, amigos. Estava cooperando com o pastor Mário, estava ainda pregando em algumas igrejas fora do estado e trabalhando. Só que aí foi quando Deus vem e ele fala que o projeto não era meu, o projeto era dele, que o projeto dele iria prevalecer. Isso mexeu um pouco com o meu espírito. E aí o que é que acontece? Eu fiz uma prova com Deus. Deus, se for da tua vontade, aqui ser uma igreja e que eu seja pastor, traz uma pessoa de São Paulo, porque eu vou para São Paulo 2 vezes por ano. E eu disse, traz uma pessoa de São Paulo para cá. E esse ano, 2020, esse ano eu não vou para São Paulo, mas que o Senhor traga alguém para cá. De São Paulo para cá, que não me conheça. Aquelas provas de Gideão. Né? Aquelas provas, né, com Deus, se tu tá aqui realmente... E aí realmente foi o que Deus fez. Deus, um dia eu tô com minha esposa, a gente diz, vamos para a casa da missionária Arquelânia, e a gente vai para a casa da missionária Arquelânia. Quando chegou lá tinha um pastor, e esse pastor era de onde? Esse pastor era de São Paulo. Como eu estava vestido, eu estava com a camiseta, eu estava com boné e eu estava de bermuda. Então não tinha como ele de forma natural me identificar como um pregador, né? Como um pregador. Só que aí a gente vem para a Bíblia e Deus fala com Samuel e ele está dizendo, não olhe para a aparência. Eu estou olhando para o coração. Então, Deus ele vai além do olhar natural. Ele conhece que está por dentro. Então, tudo que a prova que eu fiz com Deus, ele foi lá montando todo um cenário. E não tinha como ser combinado, eu não conhecia aquele pastor, pastor Guimar Lopes. Sim. E ele falou, olhou para mim e ele disse... O projeto não é teu, o projeto é de Deus. E se você não fizer, Deus vai levantar outro e outro vai fazer. E para tu saber que eu sou Deus, nesse momento, tire o boné que você tá, porque desce um novo óleo. Desce uma nova unção pastoral sobre a sua vida. Então, quem estava lá no ambiente, na hora, ficou sem entender, mas o ambiente da missionária, a casa da missionária Arquelânia se encheu da glória. E foi ali que aconteceu. Eu não fui ungido dentro da igreja, não fui ungido... com toda aquela preparação, mas diante da prova que eu fiz com Deus, foi a confirmação que ele me trouxe. Então, aí começa a nascer a comunidade profética Adorai. No lugar onde vendia água. No lugar onde vendia água, no lugar que estava sendo preparado para ser um bar. E aí eu preciso dizer para quem está em casa, eu preciso dizer para que alguém entenda que as coisas de Deus ela não pode ser feita de propósito, mas com propósito.
quando eu faço duas coisas parecidas, mas com um contexto, a alusão totalmente diferente. Às vezes a gente quer fazer as coisas de propósito e dá errado. Porque quando a gente faz as coisas de propósito, Deus ele não nos dá a garantia de que aquilo vai dar certo. Mas quando a gente faz as coisas com propósito, o propósito vai lhe puxando, vai lhe encarregando. Pode ser racional, pode ser algo muito vistoso, né? Não tem como dar errado. Mas com Deus a estratégia é diferente. É diferente. O propósito, né? Para andar ao redor da cidade, da muralha. Exatamente. Ele pega coisas sem estrutura e ele dá estrutura. Ele olhava para mim, né, e via tanto a minha resistência, mas eu sempre aprendi isso. Com Deus não dá para a gente brigar. E por mais que a gente brigue, a vontade dele vai prevalecer, as coisas do jeito dele vai acontecer na nossa vida e tem acontecido na minha vida do jeito que ele tem ordenado. Então eu parei de questionar, eu parei de brigar contra o meu ministério e eu decidi viver, porque eu conheci o meu propósito. Eu não abri uma igreja de propósito. O problema que muitas vezes que está acontecendo é isso. Às vezes a gente abre uma igreja de propósito e aí quando umas coisas dão errado a gente para. Às vezes a gente quer abrir algo de propósito, a gente não coloca a Deus e quando dá errado a gente chama a Deus. Mas na Bíblia não. Na Bíblia a gente vê as pessoas dizendo, não, primeiro tu vai, se tu for eu vou. Deus primeiro vai na frente. Se o Senhor nos der a garantia de ir na frente, e não adianta mandar outra pessoa, tem que ser o Senhor. Tem que ser. Né? Então, foi isso que aconteceu. Mesmo sendo o propósito de Deus, você enfrentou as dificuldades de plantar o ministério. Eu planto o ministério, março, eu, inclusive, quando eu abro o ministério, e é isso que a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravação, quando eu abro o ministério, as agendas se fecham. Então, foi uma das dificuldades, porque se a gente se unisse mais, e às vezes tem muito anseio, aquele medo, não dá mais para trazer, então, o pastor Bruno para pregar aqui, porque a ovelha daqui, o pessoal daqui pode gostar de lá. E é isso muito que acontece. Vaidade, né? É uma vaidade. Isso muito acontece. Que a gente precisa mudar a nossa visão. A gente não pode decidir por alguém quando alguém quer ir. No meu ministério eu aprendi que tem igrejas que são portas e tem igreja que é caminho. Não é porque eu aceito Jesus nesta igreja que o meu caminho todo vai ser dentro dessa igreja. Tem pessoas que são portas, tem pessoas que são caminho de experiência. Então, eu enfrentei essa dificuldade quando eu abri o ministério. Quem não enfrenta, né, pastor? Blindar o coração, porque, de fato, você está do lado de uma pessoa e você deseja que ela esteja com você até o final. Exatamente. Então, os pastores passam por alegrias e frustrações. Exatamente. Noemi, quando olha para a Ofa, ela deixa o poder da decisão na vida de Ofa, né? Então, Ofa, ela decide. Então, a nossa vida ela é feita assim, de ciclo. Tem gente que vai começar, mas não vai terminar. Então, a nossa vida, nós precisamos ser maduros como pastor. A gente precisa entender que toda hora vai entrar gente e vai sair gente. Exato. E quando nós abrimos o ministério, graças a Deus, muita gente apoiou, né? Muita gente apoiou. A questão da itinerância realmente parou literalmente dentro de Arapiraca. Exatamente, até porque nem tem como sair, né? Cuidando de um povo agora. Aí o que é que acontece? Para dentro de Arapiraca e a gente começa o ministério. A gente vai se preparando para inaugurar a igreja. A gente começou em algo totalmente desfigurado. Não tinha cara de igreja, não tinha placa de igreja. Não tinha... Até hoje não tem placa de igreja, porque eu não gosto. Sim. A placa de... Lá nem tem. E o que é que acontece? Não tem. Desde o nosso primeiro lugar nunca teve. E aí o que é que acontece? Quando eu penso que a igreja vai bombar, né, na inauguração, inclusive na inauguração eu chamei o pastor Gion, estava o pastor Gion, outros pastores de fora, Deus disse, agora que eu vou te testar. Eu tinha um departamento abençoado, mas depois da inauguração passa-se um vento e cadê aquele povo? Teve terça-feira, que é um dos melhores cultos, que é o culto que dá mais quantidade, né? Teve terça-feira que a gente enfrentou a missionária Daiane e 2 irmãos. Ela chorava muito porque ela não entendia ainda esse processo. Eu não tinha lágrima para chorar porque não foi uma rebelião, mas Deus disse assim, vou soprar aqui um vento e você vai ter que aprender que tem gente que entra e tem gente que sai. Ou aprende agora, no começo. No começo, ou vai sofrer depois. Então eu já sofri logo no início.
onde eu tinha cerca de Deus 40 Deus pessoas. 40 pessoas, quando eu fui ver, o vento soprou. Eu olhava e dizia, cadê esse povo da inauguração? Não tinha. Então Deus disse assim, eu vou te ensinar agora, a suportar agora. E foi quando a gente suportou, quando a gente aguentou, e Deus, ele manteve firme Pastor, a palavra dele. Esse momento que você falou sobre isso, por gentileza, se dirigindo a essa câmera, dê uma palavra para os pastores que estão passando por essa crise, por esse momento. Às vezes estão pensando até em fechar a porta da igreja, pensando que não tem chamado de Deus. Exatamente. Eu acredito que sempre quando Deus permite com que alguém saia, ele sabe também as pessoas que ele vai trazer. Eu costumo dizer que Deus, ele tem as pessoas certas para as guerras certas. Então, como a nossa vida ela é feita de ciclo, eu tive um pastor que dizia assim, a igreja ela é como maré, tem hora que ela está bem cheia, tem hora que ela esvazia, mas você não pode olhar para o resultado do outro. Às vezes o nosso problema é esse, é olhar para o resultado do outro. E o outro também tem uma história, você não sabe quanto tempo o outro passou para ter aquele resultado. Então, independente do resultado, olhe para o propósito. Quem olha para o propósito, as palavras, rebeliões, as divisões, nenhuma vai lhe fazer parar. Se você olhar para algo que está fora do propósito, você vai parar. Mas se você olhar para a missão que Deus colocou na sua mão, você vai ser como Paulo. Eu venci o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Então pare de olhar para as circunstâncias com que acontece dentro da igreja. Seja forte, porque a promessa de Deus, quando ela está de pé, coisas vão acontecer para querer nos, pastor, desequilibrar, né, o nosso psicológico. E outra coisa, um conselho que eu vou dar é cuide-se de si, cuide-se da sua mente, porque não tem como a gente cuidar de um povo sem a gente primeiro cuidar da nossa mente. O que acontece muito, pastor, é verdade tudo isso aí. Muitos pastoras acabam se descuidando de si para poder dar a vida pelo outro, apenas pelo outro. Né? Esquece, às vezes, até dentro da própria casa, do cuidado que tem que ter. Sobre essa questão do autocuidado, a gente percebe que o Senhor se cuida, família, etc. Existem muitos ataques de religiosos ao seu ministério, ao seu chamado. Porque o pastor não usa uma gravata, porque o pastor é desse jeito, porque se manifesta dessa maneira no culto, a liturgia é dessa forma. Você enfrenta esses preconceitos dos religiosos? Eu enfrento esse preconceito até hoje, mas eu não dou espaço para ele. Por quê? Porque a atitude do outro não pode mudar o meu comportamento em Deus. Quando a gente se blinda, o que o outro pensa, o que o outro fala, não pode me atingir, porque eu estou ligado em um propósito. Neemias estava em cima do muro e ele disse, por que é que eu vou dar resposta para vocês se a missão que Deus me deu é muito maior do que o julgamento alheio? Então, eu sei pregar em Assembleia de Deus, eu sei pregar em Batista, eu sei pregar em Pentecostal. A gente precisa se adaptar e respeitar alguns lugares, mas com o ministério que Deus colocou na nossa mão, eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar as pessoas muito à vontade para que Deus realmente trabalhe, para que as pessoas consigam chegar. É por isso que se você for lá no meu ministério, hoje nós temos homossexual dentro do nosso ministério, hoje nós temos trans dentro do nosso ministério, hoje tem pessoas lésbicas dentro do nosso ministério, que ali a gente vai cuidando, ali a gente vai trabalhando. E não ficam sendo julgados com os olhares. É, né? Por isso que eles vão. É por isso que eles vão. Recebidos. E a palavra é ela quem muda, é ela quem restaura. Às vezes a gente acaba afastando, mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente coloca a nossa expectativa no outro, a gente vai ser frustrado. Mas quando a gente olha para Deus, quando a gente foca em Deus, a gente conseguir chegar aonde Ele tem determinado. Então, há muito essa comparação, muita gente sofre por conta dessa comparação, né? Fica olhando em rede social, a igreja do outro tem tantas pessoas, a do outro está crescendo, a do outro está diminuindo. Acontece. Então, parece que é uma competitividade que isso não é saudável para o reino. Acontece. Só que também o que é que a gente precisa entender? Tem pastor que vai ser pastor para 10, tem pastor que vai ser pastor para 100, para 1.000, para 10.000, para 100.000, para 1 milhão. Eu tenho que ficar na vocação que Deus me chamou. Não adianta Deus me dar 10 e eu não conseguir controlar a minha casa, controlar aquele pouco. Uhum. Então, eu vi muitos amigos pararem porque olhavam o resultado do outro, a igreja, né? Do outro, e às vezes queria copiar, imitar, e é isso que eu digo. Seja você, siga a identidade que Deus lhe deu,
É claro que tem coisa que dá pra gente pegar ali e não é feio, né? Aquele exemplo, tá dando certo. Isso, Mas quando a gente... né? Uma estratégia, entendeu? A gente tem que ser claro, a gente tem que ser humilde. Mas você não pode parar a sua vida, parar o seu ministério, olhando para o ministério do outro, que Acabe fazia. Tinha algo aqui, uma horta aqui, mas ele estava olhando para a vinha de Nabote. Exatamente. Então, quando a gente para de olhar para o nosso e olha para o outro vai crescer, porque Deus está ali também. A obra é de Deus, a Bíblia diz que um rega, outro né, planta, é Deus quem dá o crescimento. Mas quando a gente para de regar, quando a gente para de plantar no nosso, para olhar a plantação do outro, o nosso está ali. Entendeu? Então, assim, mas também eu sei que existe muita dificuldade de quem chega dentro das igrejas hoje, que inicia, porque o processo maior é no início, nem todo. As pessoas querem chegar e ver tudo pronto. Isso. Querem ver, né, estrutura, tudo pronto. E muitas das vezes as pessoas não querem ajudar. A dificuldade hoje que a gente enfrenta é de encontrar pessoas que realmente querem trabalhar na obra. Trabalhar para ver acontecer. Né? Às vezes a pessoa chega numa igreja que é recém-plantada, não vê os departamentos ainda consolidados, aí fica, não quero essa igreja não, porque não tem tal coisa. Acontece. Amado, se você tá lá, é para você cooperar para que a tal coisa surja. Acontece. Né? Através do trabalho. Acontece. Mas é isso, pastor. Eu acredito que a gente precisa realmente focar. A obra de Deus ela é grande, poucos são os ceifeiros, aqueles que querem trabalhar, mas a gente vai trabalhando, né? O pastor realmente ele é tudo. A missionária vira tudo e a gente vai fazendo acontecer porque a obra de Deus ela precisa continuar. Sabendo que a gente repete novamente, frisa isso novamente. Sempre vai ter pessoas, os pastores hoje precisam aprender a lidar com ingratidão com muita velocidade, com muita rapidez, porque vai acontecer traição, vai acontecer traição. Pessoas vão entrar na sua vida, vão te sugar. Vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque isso é da vida. Isso é da vida. E às vezes a gente não pode cobrar de outro aquilo que a gente não oferece. Então o que é que acontece? Vai acontecer. Só que quando a gente se prepara antes, quando a gente se blinda antes, quando a gente começa a nos conhecer, a missão que Deus nos deu, não importa. Gideão estava com 32 mil. Deus disse, não é 32 mil. Diminua isso. E não é porque está diminuindo que Deus não está operando. Exato. Às vezes começou a diminuir, será? Não é. Às vezes é Deus selecionando as pessoas certas para uma guerra certa. Não é a quantidade que vai te fazer vencer. Às vezes tem muita gente que tem muito, mas se sente só. Perfeito. Isso aí já é o corte, viu, Jean? Isso aí é muito bom. É uma reflexão maravilhosa, porque às vezes a pessoa fica só focado em um resultado quantitativo. Exatamente. Né? E esquece que Deus ele quer a qualidade, que Deus ele quer que as pessoas sejam apacentadas. Então, de fato, é isso. Vamos chegar a quanto tempo de ministério agora, pastor? Nós estamos chegando a 4 anos de ministério, com muita graça. Glória a Deus que Deus ele tem trabalhado do jeito dele. O ministério também está em desenvolvimento. Nós temos um projeto que por ano, quando a gente vai comemorar, a gente faz o Incender Arapiraca. O primeiro Incender Arapiraca foi no HD Hall. Eu trouxe a cantora Alice Maciel e com muita dificuldade, porque às vezes a gente tem medo porque está no início. Sim. Mas se a gente consegue se organizar antes, a gente consegue trazer pessoas e também está faltando muito isso. E às vezes alguns ministérios pequenos ficam com medo. Mas se a gente consegue se organizar antes, então eu consegui trazer a Alice Maciel. Depois, no segundo ano, eu já consegui trazer Samuel Eleutério, pastor Bleno Henrique. E agora, esse ano, esse terceiro ano, foi o cantor Alisson, que era da dupla Alisson e Neide. Isso é coragem, pastor, né? Coragem tem que ter coragem. Né? Tem que enfrentar. A gente sabe, hoje é muito gasto. Hoje, para se fazer evento, é muito gasto. Mas a gente precisa, né, se organizar, faz uma cantina, se prepara, vende uma camisa. Porque às vezes a gente vê no outro trazendo, mas é organização. Junta ali 1, 2, 3, 4. 4 pensa melhor do que 2. Uma frase que eu ouvi que diz assim: muita gente quer ser cabeça, mas não quer ter a dor de cabeça, né? É verdade. Aquele que assume ter a dor de cabeça, eu falo isso de uma brincadeira assim, porque dá dor de cabeça você fazer coisas grandes, coisas que precisam de muita estrutura, muito preparo. Dá dor de cabeça. Mas Deus tem os seus chamados, né? Dá dor de cabeça. Para que possa fazer isso. Pastor, para que a gente possa já caminhar para o final, eu queria saber sobre a importância
das profecias nos dias de hoje. Tem um texto bíblico que fala que se não houver profecia, o povo se corrompe, né? Então, ela é extremamente necessária. E para basear, antes que o senhor possa falar, eu queria compartilhar um texto aqui, de 1 Coríntios 14, verso 24. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 14. Porque muita gente, né, como tem visto por aí afora, e a gente até conversou no nosso bate-papo, que tem desacreditado das profecias por conta de falsos profetas, pessoas que não se baseiam na palavra para trazer uma palavra revelada. Então muita gente olha e vê, esses camaradas da internet que profetizam isso e aquilo, eu não dou crédito a eles. Então acaba deixando a profecia de lado. Então tem igreja que não permite mais as profecias, calam os profetas. E tem outras que não têm uma base bíblica, não tem um limite. Então, para que a gente entenda a real necessidade das profecias, tem um texto bíblico aqui, em 1 Coríntios 14, verso 24 e 25. Eu queria, se por gentileza o senhor pudesse ler. 1 Coríntios 14, verso 24 e 25. Aí depois eu queria saber sobre a importância da profecia. 24? 1 Coríntios 14, 24 e 25. Ok. Mas, se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. 25. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Amém. Fica à vontade, pastor, para falar sobre a importância da profecia nos dias de hoje. Como eu falei para vocês, é algo delicado, mas porque tem uma turma que está apegada só nisso, só na revelação, né? Naquele momento da revelação. Mas para quem é maduro entende que a profecia ela faz parte, ela não é um todo. Ela não é um todo, ela apenas faz parte. O que é que acontece? Quando esse texto está dizendo, eles de fato saberão e conhecerão, existe uma confirmação de onisciência, o poder da revelação. A profecia ela vem para antecipar, para nos alertar. A profecia ela vem para concretizar aquilo que Deus no céu já tem declarado e afirmado. Mas nós precisamos sim tomar muito cuidado, nós precisamos sim estar muito alerta, mas não é motivo. Muitas das vezes as pessoas querem encontrar um motivo para poder sair, ou para poder parar, ou para desistir por causa de uma profecia. Existe a profecia falsa, pelo falso profeta, e existe a profecia de Deus, que talvez você ainda não entendeu, que não chegou o tempo de cumprir. Não porque não está preparado, que na realidade, numa palavra, ele prepara tudo. Às vezes, quem não está preparado somos nós. Né? Às vezes, quem não está preparado, a nossa mente... Então, porque não aconteceu? Porque não chegou? Porque não abriu? Porque... Tudo diante de uma palavra, e haja e ouve por uma palavra. O centurião disse, basta apenas uma palavra. Então, se ele faz em 6 dias todo um universo, toda uma constelação, tudo. Então, nada que nós passamos ou precisamos, para ele não é absolutamente nada. Esse é o Deus de Lucas 1,37. Para ele não há nada impossível. Mas existem pessoas que estão muito ansiosas, são pessoas que muitas das vezes não têm o discernimento espiritual para ter que definir. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Porque na igreja você vai enfrentar, também vai ter, mas a gente não pode, de maneira alguma, estar atrelado a apenas isso, porque quando a gente está apenas atrelado nisso, a gente realmente vai enfraquecer, vai desistir. Mas quando a nossa visão está em Deus, a gente só tem um propósito. É fazer a missão dele aqui e ir para Nova Jerusalém.
Isso é que importa, é estar no caminho do céu. Então, se você está no caminho do céu, a profecia vai ser apenas uma parte para Deus trazer para você um renovo, para Deus relembrar para você que existe uma promessa sobre a sua vida e você não pode parar. Mas se coisas já não acontecerem, você também não pode desistir, não pode desanimar, ou não pode dizer, né, o Deus não existe. Não, ele existe. Ele existe sim, o Deus da existência existe. Então, o que nós precisamos aprender, pastor, é isso. Né? Diante da profecia, diante da revelação que tem, né, o dom é aquilo que Deus usa, mas a gente não pode estar apegado apenas nisso. Né? Precisamos estar apegados na palavra. Existe muita gente maldosa que não conhece o chamado, não conhece a obra, aí de fora pensa, o lugar só tem profecia, ou só isso ou só aquilo. Então, vá ao culto, escute a palavra. Para julgar precisa ir, né? Exatamente. Para saber. Exatamente. Porque a profecia, ela é uma consequência da palavra, né? É um direcionamento para alguém que está ali necessitando. E o próprio texto que você leu fala sobre isso. Ela vai revelar o que está no oculto, segredo, né? Do coração de uma pessoa. E a pessoa vai pensar, eu não disse isso para ninguém. Como é que esse camarada fala? Porque Deus revelou para que essa pessoa reconhecesse a presença dele naquele ambiente. Então, exatamente. Que maravilha. Exatamente. Pastor, não existe só um jeito de adorar, né? Vai ser minha última pergunta. Eu coloquei aqui. Você acha que existe um jeito certo de adorar? Ou Deus recebe diferentes manifestações de adoração? Porque tem uma igreja que é mais formal, mais aqui, glória a Deus, aleluia. Tem outros que são mais expansivos, né? São mais fervorosos, outros são mais contidos. Eu vou precisar usar... Qual é a fórmula certa de Deus aí? Eu vou precisar usar aquele texto onde Jesus olha para aquela mulher samaritana e ele está dizendo a hora é agora. Então, eu costumo dizer lá na igreja, não economize em adoração. Quando a gente estava no mundo, a gente gostava de toda uma extravagância. Sim. Quando algumas pessoas bebiam para pular, bebiam para... Sabe, tudo aquilo para Satanás. Então, eu acredito que para Deus a gente não precisa economizar. Tem dias que a gente vai estar sorrindo, levantando a mão, vai estar pulando. Tem dias em cultos também que você tem todo, né, o seu livre-arbítrio para você adorar a Deus de forma mais calma. O que não me compete é a julgar a maneira que tu adora, a maneira que você vai se expor diante de Deus. Sendo em espírito e em verdade, cuja Deus olhar para você e receber sua adoração. Maravilha, pastor. Né? Então, que coisa boa. Coisa boa, nós conversamos com o nosso querido pastor Wendel Bruno, Ministério Profético Adorai. Fala novamente onde está localizada a igreja para que o povo possa visitar. A nossa igreja, passamos por alguma fase, né? A gente passa pela fase da avenida, passamos também pelo galpão e agora nós estamos, inclusive, pastor, quando eu estava na avenida, que eu terminei a terceira reforma, que é um local próprio, Deus disse assim, você vai se mudar. E eu conversando com Deus, eu disse, Deus, eu já vi o Senhor tirar pessoas do lugar, do aluguel e colocar no próprio. Sim. Agora tirar a gente aqui do próprio e colocar a gente no aluguel. Uhum. Então a nossa igreja é uma igreja em movimento. Sim. E agora nós estamos situados na Rua Ouro Branco, número 93, no bairro Santa Esmeralda, com outros projetos. Eu quero aproveitar esse podcast aqui também para falar dos nossos projetos, né, de crescimento agora para o ano de 2025. A gente sempre intitula Ora, né? Inclusive a gente estava no monte, semana passada a gente pediu a Deus o nome, né, do próximo ano de 2025, Sim. Primeiro ano. Esse ano agora foi ano de colheita, ano passado foi ano do Real Bode, esse próximo ano será o ano da novidade, 2025, na Comunidade Profética Adorai, onde nós já estamos em um projeto de expansão dentro de Arapiraca. Chegando ali, incrível que nossas ovelhas nunca é de perto, nunca é do bairro. Então, tenho muitas ovelhas distante, né? Mas estamos chegando, uma grande parte é Brisa do Lago, então já estou aqui anunciando para vocês, estamos chegando no Brisa do Lago, ano 2025, no nome de Jesus, né? Para que Deus ele também a gente possa ajudar. Tem pessoas que não têm tantas condições e a gente também precisa chegar nessas áreas. Então, né? Santa Esmeralda, que é sede, né? Isso. E agora vai se expandir para Brisa do Lago. Vamos chegar lá no Brisa do Lago, são pessoas que precisam ouvir Deus, são pessoas que realmente estão, um bairro que está precisando, estamos chegando por lá, no nome de Jesus. Os nossos cultos é a domingo e a terça-feira da resposta, né? A nossa terça-feira da resposta, onde se encontramos, muitas pessoas se encontram lá. Maravilha.
19 horas, em nome de Jesus, e é lá que a gente tá, vai nos encontrar lá, a gente atende no final do culto, no nome de Jesus, a gente deixa Deus usar. Então tem cheiro de ovelha, né, pastor? Tem que ter. Tem lugar que tem. O pastor termina o culto e ele se esconde. Não, às vezes eu chego lá de 8 horas, naquelas batalhas até chegar no culto, mas quando saio é meia-noite, a gente vai atendendo, vai orando, porque eles precisam desse contato. Verdade, isso é muito bom. Eles precisam desse contato. Um pastor, ele precisa ter o contato com a ovelha ela precisa ter esse contato com o pastor. Não é que a gente precisa, nosso pastor está dentro da casa da ovelha 24 horas, a ovelha na nossa casa, isso também a gente precisa ter muito cuidado, mas a gente precisa ter esse contato. Então, quanto tempo que você não vai na casa da tua ovelha, não fala com tua ovelha, né? Não é só o resultado que ela traz, mas é quem ela é dentro do ministério. Então, a gente se preocupa muito com isso. Amém, pastor. Que maravilha, viu? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Deus abençoe, eu agradeço. Peço no final, né, primeiro suas considerações finais, depois, por gentileza, uma oração. Amém. Abençoando esse povo aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus, tá certo? Família, né? Meus pais, Daiane, que ela disse, fala lá. Então, um beijo, meu amor. Ágata tá na escola. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os pastores, né? Todos que vão assistir, todos que são membros, todos que não são membros, mas também é amigo próximo, admira nosso ministério. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa receber. O ano de 2025 é um ano de novidade para a sua vida. Acredite que tudo que Deus falou vai se cumprir. Pare de olhar para um lado, pare de olhar para o outro. Entenda que o que Deus falou, borracha nenhuma do inferno vai apagar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E eu profetizo sobre a sua vida um ano de 2025 abençoado. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se tem alguém, porque tem alguém, pastor, que está em casa e nesse momento está dizendo assim, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova novidade, chega das mesmas coisas, olha para casa, o filho não está na igreja, casamento destruído, mas eu quero dizer para você, existe uma novidade que vai colocar as coisas no lugar na sua vida. Você vai olhar e como Jó pulou de alegria, isso é uma profecia, eu determino sobre essa palavra, você também vai cantar. O ano 2025 será o ano do seu testemunho, receba isso. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Tenha uma alegria no nome de Jesus. Amém? Bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, que o Senhor possa abençoar esse projeto, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o pastor Klaus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a casa do teu filho. Pai, na autoridade que há no teu santo nome, meu Deus, eu estou aqui sentado, mas eu sei que existe uma mesa, pastor, preparada, mesa de honra. Eu vejo, pastor, Deus dizendo, eu estou renovando força, eu estou levantando o braço. Tem hora que às vezes o nosso braço quer baixar como o de Moisés, mas Deus levanta alguém para dizer, se posiciona, levanta o cajado, pastor, ano de 2025, eu vejo Deus dizendo para o Senhor, fala para ele nesta tarde que tem um projeto maior, fala para ele que pessoas sentarão aqui nesse lugar, e talvez ele ainda nem pensou, nem imaginou, mas Deus manda lhe dizer, eu vou além do pensamento. Aleluia. Pai, nós abençoamos esse lugar, e nós declaramos a tua bênção, e que os projetos do inimigo que foram preparados, como foram preparados, Senhor, para ser um bar lá naquele lugar e caiu por terra, nós oramos nessa tarde para que todo projeto do inferno, para que toda ferramenta preparada de Satanás caia por terra e que o projeto de Deus prevaleça na minha vida, que o projeto de Deus prevaleça na tua vida, porque operando ele, quem impedirá? O Senhor é aquele que está operando para ninguém impedir. Em Apocalipse vai dizer, está feito. A Bíblia vai dizer, aleluia, no livro de Isaías, que dele é o querer, dele é o efetuar. E no nome de Jesus, nós, Senhor, te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Enquanto eu orava, Deus dizia assim, prepare, tem uma mesa de honra. Enquanto eu orava, o Senhor dizia assim, nesta tarde, eu vou além, eu vou na frente, eu vou adiante, eu sei do projeto. O Senhor dizia assim, eu estou levantando o teu braço para que não esmoreça. Eu estou levantando a sua fé. Eu estou montando um novo projeto para que isso chegue em suas mãos e já esteja preparado. Ano 2025, esse lugar aqui vai ser muito abençoado. Aleluia. Não pare. Não largue essa ferramenta.
Às vezes alguém pode pensar, é bolha, ou tá seguindo uma onda. Não. Isso aqui é algo que Deus projetou, isso aqui é algo que Deus firmou, e eu sei que através disso aqui, Aleluia. muitas vidas está sendo, não será, já está sendo, no Deus do presente, já está sendo alcançada. Isso aqui também é uma obra. Então não pare essa obra, no nome de Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Pastor Wendel Bruno, muito obrigado. Amém. Que o Senhor continue abençoando. Queridos, não perca esse episódio, está maravilhoso. Deus vai falar profundamente ao seu coração. E tenham todos um excelente dia. E desperta Arapiraca. Até a próxima. Deus abençoe.